Está aqui comigo no estúdio o doutor Miller César, ele que é psiquiatra. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Já começa explicando pra gente o que é a esquizofrenia. Lu, a esquizofrenia é um transtorno mental grave que ele afeta diretamente a percepção da pessoa. Como ela sente, como ela vê e como ela percebe o mundo e se percebe nesse mundo. O que causa? A pessoa já nasce com predisposição até? Então, tem sim a predisposição que a gente chama de heredabilidade, assim, e também tem os fatores ambientais que possam levar essa pessoa a desencadear um quadro de uma crise e, enfim, abrir um transtorno psiquiátrico que a gente chama de esquizofrenia, né? Como é que a gente pode identificar, doutor? Existem sintomas? Como é que funciona essa questão? Assim como toda a psiquiatria, a gente, para dar o diagnóstico, a gente precisa, sim, que esses sintomas, eles cursem em um determinado intervalo de tempo, né? E causem prejuízo ali funcional dessa pessoa. No caso da esquizofrenia, precisa que a pessoa tenha pelo menos um mês desses sintomas ativos ali e as consequências dele ali, o prejuízo social, funcional que a gente fala, dure pelo menos 6 meses para a gente poder dar esse diagnóstico. Geralmente acomete qualquer idade ou tem uma idade específica para aparecer? Tem, assim, ali para o final da segunda década de vida para a terceira década de vida. A gente fala no final da adolescência, mais voltado para a população masculina, e a população feminina talvez um pouquinho mais à frente. Mas é essa média ali que a gente tem. Como é que funciona a questão do tratamento? Olha, o tratamento, assim, ele envolve medicação ali, que é o tratamento medicamentoso, e o apoio psicoterápico que a gente fala, e também o apoio social, apoio familiar. A gente fala que é um tratamento multiprofissional. A gente precisa de cada esfera dessa, cada pilar desse, muito bem delimitado ali para poder ajudar esse paciente. A esquizofrenia, ela tem cura? Então, a gente consegue sim alcançar a remissão desses sintomas, e em casos assim, até a remissão total, para que o paciente consiga atingir a normalidade antes de abrir a crise. Normalidade que a gente fala assim, fazendo um tratamento, né? Ali, mas a gente consegue sim, a depender de como foi instituído esse tratamento, quanto tempo que levou para iniciar esse tratamento ali, para que a gente consiga sim estabelecer a remissão desse paciente. Você trouxe um ponto importante, o tempo de começar esse tratamento. Sim. Então, quanto antes melhor, tem isso? Isso, exatamente. Quanto antes, melhor. A gente vai até naquela premissa básica, que é assim, vamos falar de neurônio, né? Quanto mais tempo de neurônio de sofrimento ou maltratado ali, é mais tempo de doença ativa. Então, a gente entende que quanto mais tempo essa pessoa passa em crise, mais difícil vai ser, né, para que a gente tire dessa crise. Então, assim, as consequências, os danos dessa crise que ela apresentou ali podem ser maiores e isso pode influenciar no prognóstico desse paciente. Já que você falou nesse ponto, quanto antes tratado, melhor, como é que funcionam os primeiros sinais que identificam que, de fato, não, eu preciso levar um médico? Hoje tem muito estudo na psiquiatria ainda, mostrando, já está até avançado, tentando identificar os pródromos que a gente fala. Só que nessa parte ainda não está muito bem definido. Então, para a gente dar o diagnóstico, a gente tem sim que é quando o paciente abre o quadro, né? Seria assim, o paciente ele começa com um delírio. O delírio seria uma alteração subjetiva da realidade para aquele paciente. Ele pode acontecer de diversas formas. O principal que a gente tem na prática são delírios de perseguição. É aquela pessoa que começa a se sentir perseguido pelo vizinho, ou, enfim, dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, começa um delírio de perseguição. Aí você me pergunta, Miller, mas isso não pode acontecer? De fato, pode. Mas o que ele usa para justificar aquele delírio ali, você vê que não é um conjunto real. Por exemplo, até antes de eu ser psiquiatra, eu lembro que durante a minha formação médica, a gente tinha um paciente que estava tratando um quadro infeccioso. E ele começou a desenvolver um quadro de delírio ali, onde ele achava que a mulher dele estava tendo um caso com outra pessoa, um delírio de ciúme, que a gente fala. E dizia que a pessoa entrava pela janela e encontrava com a mulher dele. No entanto, tinha grade na janela, tudo, não tinha a menor possibilidade. Ou seja, até que a ideia poderia talvez acontecer no sentido mas nesse sentido não acontecia, porque ele não tinha fato para acontecer. Entende? Assim. Sim, entendi. E geralmente pode aparecer em qualquer idade esses primeiros sinais ou naquela idade que você colocou? Naquela idade que eu te falei. Às vezes, hoje já tem um trabalho que mostra que, assim, que são os pacientes de ultra high risk que a gente fala, mas isso ainda não está definido. Que pode começar a ter uma quebra do padrão comportamental, aquela pessoa começa a ficar um pouco mais isolada, aquela pessoa já não tem mais aquele interesse pelas questões que ele tinha antes. Obviamente, isso pode ser de uma infinidade de sintomas. Mas talvez naquela família já tenha alguém com diagnóstico de esquizofrenia, naquela família já tem algo apontando para isso, a gente já pode ligar, né, a bandeira vermelha para isso. Existem tipos mais graves, mais amenos ou não?
Existe assim, como eu te falei, se o paciente ele trata de início ali, consequentemente assim vai ser mais fácil o manejo. Então a gravidade vai ser menor, né? Então depende muito do tempo de doença ativo. Quanto mais tempo passou de doença ativa, de quadro ativo e sem tratamento, isso pode apontar para a gravidade. Eu te pergunto, tem como prevenir, doutor? Olha, com bons hábitos alimentares, rotina, né, assim, tentar controlar ao máximo o ambiente, evitar o uso de substâncias. A gente já tem hoje trabalhos na medicina que mostram que sim, algumas substâncias podem abrir o quadro. Por exemplo, você me perguntou de onde que vem, se é genético. Eu falo assim, a pessoa pode ter sim um fator genético, no entanto, algumas substâncias podem fazer com que ela abra aquele quadro. Talvez se ela não usasse aquela substância, poderia não abrir aquele quadro. Então a gente, obviamente, pede para evitar essas substâncias psicoativas, essas questões que podem sim levar a abrir um quadro de esquizofrenia. Queria muito agradecer a sua participação. Imagina, estou à disposição. Muito obrigada.